Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também a todos os nossos irmãos através da internet para mais este culto de adoração ao nosso Deus. Estou feliz nesta noite e eu creio que você também está feliz. Amém, meus irmãos? A nossa leitura será em Efésios capítulo 4 e vamos ler o versículo 13. Efésios capítulo 4 e o versículo 13. Nesta noite estaremos falando sobre o tema Deus faz cristãos completos. Deus faz cristãos completos. Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas as suas bênçãos, Senhor, sobre nós nesta noite, através da sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Na mensagem pregada pelo irmão Brana, para nós termos um fundamento na nossa mensagem desta noite, na mensagem Uma Libertação Total, 1959, parágrafo 48 em diante. O irmão Brana diz assim: agora, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele equipa completamente. Isto quer dizer, meus irmãos, Deus não faz meio profeta. Deus faz um profeta completo. Deus não faz meio apóstolo. Deus faz apóstolo completo. Muitas vezes, o homem pode ser meio profeta, meio apóstolo, mas aqueles que são dados por Deus, são chamados por Deus, eles são completos. Quando Deus chama um homem, quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente. Deus não chama um homem para ele ser um meio pastor. Deus não chama o homem para ser um meio profeta, ainda que o homem possa ser meio profeta. Mas aquele homem que é meio profeta, ele não foi dado por Deus. Ele não foi enviado por Deus. Mas todos aqueles que são enviados por Deus, dado por Deus, eles são completos. Amém?
Por isso que você vai ver aqui, em Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou doutores. Agora aqui a Escritura diz, né? E ele mesmo Deus, ele mesmo deu. O homem que Deus envia, o profeta que Deus envia, quando Deus chama um homem para ser um profeta, o irmão Branham diz que Deus equipa aquele homem. Deus equipa ele, Deus reveste ele. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Por isso que Deus não faz meio profeta, meu irmão. Se o homem é meio profeta, é porque ele não foi dado por Deus. Ele não foi enviado por Deus. O homem pode ser meio apóstolo, mas não é um apóstolo dado por Deus. O homem pode ser um meio pastor, mas ele não foi dado por Deus. Ele pode ser um meio evangelista, mas não foi dado por Deus. Ele pode ser um meio mestre, mas ele não foi dado por Deus. Porque todos que Deus envia, aqueles que são levantados por Deus, aqueles que são chamados por Deus, Deus equipa eles. E Deus faz deles completos, um profeta completo, um apóstolo completo, um evangelista completo, um pastor completo, um mestre completo. Por isso que o irmão Branham aqui, quando diz, né, Deus levantou Moisés, ele era total e completamente um profeta. Porque Deus não faz meio profeta. Deus não faz meio apóstolo, meus irmãos. Da mesma forma, Deus não faz meio diácono. Deus faz diáconos completos. Deus não faz meio músicos. Deus faz músicos completos. Músicos que são chamados por Deus, eles são completos. Deus não faz meio cristãos. Deus faz cristãos completos, cheios do seu Espírito Santo. Por que Deus não faz meio? Porque está faltando algo. Falta algo naquele profeta, falta algo naquele apóstolo, falta algo naquele evangelista, falta algo naquele pastor. E você sabe que quando falta algo, você já identifica que aquele ministério não foi levantado por Deus. Os irmãos estão me entendendo que hoje existe muito apóstolos, que se dizem apóstolos, tanto nas denominações, até mesmo no nosso meio, muitos que se intitulam apóstolos, mas eles não são apóstolos completos, eles são meio apóstolos. Muitos se intitulam pastor, mas eles não são pastores completos, eles são meio pastores. Muitos se intitulam evangelistas, mas eles são meio evangelistas, não conseguem ser completos, completos com a palavra do dia. Os irmãos vão me entender que o irmão Branham, ele foi um profeta completo. O irmão Branham, ele foi um profeta completo. Por quê? Porque o irmão Branham creu na palavra completa.
O irmão Branham creu na primeira, segunda e terceira etapa do seu ministério. Agora, quando você vê um pastor que crê na primeira etapa do irmão Branham, na segunda etapa do irmão Branham, e não crê na terceira etapa, ele não é um pastor completo. Ele é um meio pastor. Quando você vê um evangelista que prega a primeira e segunda etapa do irmão Branham, ele não é um evangelista completo, ele é um meio evangelista. Deus não chamou ele. Porque se Deus tivesse chamado aquele evangelista, Deus tinha equipado ele. Deus tinha equipado ele com a terceira etapa, com a abertura da palavra. Deus tinha dado a revelação da palavra para ele também. Por isso você vê que existem muitos meio evangelistas. Eles são evangelistas, mas são meios. Não foram levantados por Deus. Você vai ver muitos pastores, mas são meios pastores. Não foram levantados por Deus. Porque Deus não faz meio pastores. Deus não faz meio profetas. Quando Deus manifestou um profeta nos últimos dias, você já imaginou, meus irmãos? Deus levantou Paulo, lá na primeira era da igreja. Paulo não era um meio profeta. Paulo era um profeta completo, porque Deus não faz meio profeta. Deus não faz meio pastor. Se eu sou meio pastor, eu não fui levantado por Deus. Então Deus, quando levantou Paulo, Paulo foi um profeta completo, assim como Moisés foi um profeta completo. Paulo trouxe a completa palavra de Deus no Novo Testamento, meu irmão. Todos os ensinamentos, as doutrinas que foram trazidas por Paulo, mostraram que ele era um profeta completo. Porque foi dado por Deus, e Deus deu. Todos que Deus deu, Deus levantou, eles são completos. Não tem como um pastor que foi levantado por Deus não ser completo. Agora, o que é um pastor completo hoje? É um pastor que crê na terceira etapa, revelada. Você pega os pastores denominacionais, né? Você pega os pastores luteranos, não são completos, porque falta santificação. Você pega os pastores metodistas, presbiterianos, eles não são pastores completos hoje. Eles eram no dia de Wesley, eles eram nos dias de Lutero, porque era a medida da palavra do dia. Mas hoje, se você pega esses pastores, eles não são pastores completos hoje, porque falta a restauração dos dons. Você pega os pastores dos pentecostais, meus irmãos, pastores pentecostais, eles são meio pastores. Por quê? Porque eles não creram na mensagem de William Marion Branham. Então eles são meio pastores, meio evangelistas. Aí você pega ali os pastores da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Eles são meio pastores, por quê? Porque eles não creram na terceira etapa, não creram na revelação dos 7 selos, eles não creram no novo nome revelado, eles não creram que o Cordeiro saiu do trono. Então está faltando a revelação do dia, está faltando a revelação dos trovões. Então você olha e vê que é um meio pastor. Você pergunta para um pastor se ele crê na mensagem de João, ele fala que não, ele é um meio pastor. Ele nem sabe o que é a mensagem de João. Então está faltando revelação naquele pastor. É um meio pastor, é um bom pastor, é um bom irmão, mas é um meio pastor. Deus não equipou ele com a revelação da hora. Então, quando você chega no irmão Branham, você acha que o irmão Branham era um meio profeta? Deus demorou 7 eras da igreja para manifestar e levantar um profeta. Aí, quando Deus levanta um profeta, você acha que Deus vai fazer um meio profeta?
que vai pregar uma meia palavra. Não, meu irmão. Deus levantou um profeta completo, que trouxe a completa palavra revelada de Deus para nós. Aí, o povo, os meio pastores da própria mensagem do Mombrana, por não terem a revelação da terceira etapa, por eles serem meio. Todo mundo que não tem a revelação da terceira etapa é meio crente, é meio cristão. Ele não é um cristão completo. E por ele não ter aquela revelação, ele não vê que aquilo foi revelado. Ele não vê que aquilo foi revelado. Porque não tem nele, não está dentro dele. Aquilo não preencheu sua alma. Não está dentro dele aquela revelação. Então ele é um meio pastor. E por eles não verem a revelação da terceira etapa, eles falam que o Mombrana não revelou o sétimo selo. Eles falam que o Mombrana tem que ressuscitar para revelar os 7 trovões. Mombrana tem que ressuscitar isoladamente. É a doutrina da ressurreição isolada. Porque eles são meio pastores. Por serem meio pastores, eles não enxergaram a revelação que foi revelado. Eles não conseguiram ver que o 7º selo já cumpriu. Foi a vinda do Senhor, 28 de fevereiro de 1963. Eles não podem ver que os 7 trovões já foram revelados. Aí eles querem fazer do irmão Brana um meio profeta. Irmão Brana não revelou o 7º selo. Irmão Brana não revelou os 7 trovões. E quando a pessoa tem esta fé, ela está querendo dizer que Deus não fez o irmão Brana um profeta completo. Sendo que o irmão Brana, meus irmãos, ele foi um profeta completo. Ele revelou todos os 7 selos. Ele revelou todos os 7 trovões. Ele revelou o novo nome. Ele revelou o que é a fé dos trovões, a fé do rapto. Ele foi um profeta completo. Você acha que Deus ia demorar 7 eras da igreja para levantar nos últimos dias um profeta, de acordo com Malaquias 4, 5 e 6, e esse profeta ia ser meio profeta agora, incompleto. Deus fez um profeta completo chamado William Marion Branham. Da mesma forma você vai ver, meus irmãos, que Deus, quando levantou o ministério de João, quando Deus levantou o ministério do pastor Osmar, Deus levantou um pastor completo. Existia meio pastores em todo o companheirismo, meio pastores, porque eles não criam na terceira etapa, era meio pastores. Mas nós cremos no profeta, nós cremos na primeira e segunda etapa, tudo bem, mas você é um meio irmão, você é um meio crente, você é um meio pastor, você é um meio evangelista, você é um meio apóstolo, e Deus não levanta meio, Deus faz cristãos completos, Deus faz profeta completo, Deus faz pastor completo, e nós podemos ver com nossos olhos, meus irmãos, nesses últimos dias, Deus levantou um pastor completo, chamado pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele foi um pastor completo, porque ele creu na terceira etapa, ele pregou a terceira etapa, ele pregou tudo que o irmão Branham revelou. Um profeta completo faz um pastor completo. Porque o pastor, para ser completo, ele tem que pregar tudo que o profeta pregou. Ele tem que pregar, ele tem que repetir. Ele tem que profetizar outra vez. E quando Deus levantou, por que você vê que o pastor Osmar foi um pastor completo? Porque ele foi levantado por Deus. Deus equipou ele
com toda a revelação da palavra. Agora, um profeta faz um pastor completo, um profeta completo faz um pastor completo. Um profeta completo faz evangelistas completos. Um profeta completo faz mestres completos. Por que que os pastores, evangelistas e mestres são completos? Porque pregam tudo o que o profeta completo pregou, toda a revelação. Se não prega, não é completo, meu irmão. Se não prega o novo nome revelado, não é completo, é meio pastor, é meio evangelista. Agora, um pastor completo, como nós tivemos, faz uma igreja completa. Nós somos uma igreja completa, porque nós cremos na terceira etapa completa do irmão Brana. Para nós, meus irmãos, não falta mais nada para revelar, tudo já foi revelado. Novo nome já foi revelado, terceira etapa já foi revelada, a segunda vinda de Cristo já aconteceu, os 7 trovões já foram revelados, não falta mais nada, meu irmão. Por isso que você vê uma igreja completa. Por que que a igreja é completa? Porque tem um pastor completo. Agora, a igreja que tem o meio pastor é uma meia igreja. É uma meia igreja. Ah, mas e aqueles que creram no pastor Osmar, né? E hoje, eles pregam uma doutrina errada. Eles são meio pastores. Porque eles não prosseguiram com a mensagem. Eles deixaram uma doutrina errada preencher eles. Eles não foram cheios com a revelação. Eles foram cheios com uma doutrina errada. Eles são levados por ventos de doutrina errada. São pastores incompletos, meio pastores. Se intitulam meio profetas, meio apóstolos. Eu sou o apóstolo do Brasil. É um meio apóstolo. É um apóstolo? Pode ser, mas é um meio apóstolo. E Deus não faz meio apóstolo. Deus não faz meio pastor. Deus faz pastor completo, que prega a completa revelação da terceira etapa. E pregar a completa revelação da terceira etapa é falar somente o que João falou. É falar somente o que o irmão Brana pregou, revelou. Completo não é ir além. E completo não é ficar quem. É falar a mesma coisa. É pastor completo, evangelista completo, que podem pregar a mesma coisa que o pastor Osmar pregou, que o irmão Brana pregou. Na Bíblia aqui, meus irmãos, em Efésios 4, está tudo no mesmo capítulo, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, como nós lemos, versículo 11, Deus deu uns para apóstolos, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 11. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento, que os santos sejam aperfeiçoados, completos. Para fazer uma igreja completa, perfeita. Você não é perfeito se você não crê no 7º selo revelado. Porque o 7 é perfeição. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso que Deus
não faz meio cristãos, meus irmãos. Deus faz cristãos completos. Ah, mas o irmão foi batizado em nome de Jesus Cristo e não foi santificado, é um meio irmão, é um meio cristão. A pessoa foi justificada, santificada e não nasceu de novo, é meio cristão. A pessoa foi justificada, santificada, nasceu de novo, mas não cresceu à estatura completa de Cristo. Não tem virtude de Jesus Cristo, é meio cristão. Não tem temperança, piedade, as 7 virtudes do Cordeiro, é o que completa o cristão. E Deus não faz meio cristão. Você pode ser um meio cristão, eu posso ser um meio pastor, mas Deus não faz meio pastor. É porque eu não fui levantado por Deus. Porque se eu fui levantado por Deus, eu vou ser um pastor completo. Se você foi levantado por Deus, você vai ser um cristão completo. Você não vai somente até a justificação, você não vai somente até a santificação, você não vai somente até o novo nascimento. Você cresce à estatura perfeita de Cristo, completa de Cristo. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E então você recebe o Espírito Santo. Só que você não é completo apenas quando você recebe ali o Espírito Santo. Você tem que chegar à pedra de coroa. Você tem que chegar na revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. É ali que o cristão é completo. É ali. Porque quando o Espírito Santo vem sobre você, ele traz a pé de coroa. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele completa o corpo. Por isso que você pode ter o Espírito Santo no corpo e não ter na alma, você não é um cristão completo. Você pode ter o Espírito Santo no espírito e não ter na alma, você é um meio cristão. Você precisa ter o Espírito Santo no corpo, no espírito e na alma. Então você é um cristão completo. Deus faz cristãos completos, justificados, santificados e batizados com o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo na alma, então você recebe a pedra de coroa. A adoção, você é um filho. Deus pode te chamar de filho agora. Porque você é um cristão completo, cheio do Espírito Santo. Ah, eu tenho Espírito Santo. Aonde você tem Espírito Santo? No corpo? Então você não é um cristão completo. Aonde você tem Espírito Santo? No espírito, você sente bem, você chora quando lê a Bíblia. Oh, emoção, emoção. Você só é completo quando você tem o Espírito Santo na sua alma. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua alma, ele completa o espírito e completa o corpo. É o inverso, meu irmão. É o inverso. Se você tem o Espírito Santo na alma, você tem o Espírito Santo no espírito e no corpo. Mas você pode ter o Espírito Santo no corpo e não ter na alma. No espírito e não ter na alma. Mas quando você tem na alma, não tem como você não ter no espírito. Não tem como você não ter na carne. Porque ele vem de dentro para fora. É o verdadeiro batismo do Espírito Santo. De dentro para fora. Fazendo cristãos completos. Deus faz cristãos completos. Se Deus chama um homem para ser um pregador, Ele coloca algo nele com que pregar. Se Ele o chama para ser um mestre, um professor, Ele coloca algo nele com que lecionar. Tem que ter algo, você entende? Deus equipa. Agora, o que é este equipar? Com o que Deus equipa
o pregador, o crente, com a palavra do dia, com a palavra da hora, com a revelação do dia. Deus equipa o pregador com a revelação do dia. Deus equipa o crente com a revelação do dia. É o que Deus tem para dar hoje, meu irmão. Deus equipou Lutero com a palavra do dia. Deus equipou Wesley com a palavra do dia. Deus equipou os pentecostais com a palavra do dia. Deus equipou o irmão Brana com a palavra do dia. Deus equipou o pastor Osmar com a palavra do dia. Deus nos equipa com a palavra do dia. Se Ele o chama para ser um profeta, Ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. E isto é simplesmente o que Ele fez quando Ele enviou Moisés ao Egito. Ele o levantou de certa maneira, e Ele o educou de certa maneira, e Ele o moldou, e o fez, e o formou. Depois que Ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que Ele libertaria o povo, então Ele mesmo tinha em mente que Ele faria Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Moisés era um profeta, perfeito. E então, sendo um profeta perfeito, então, exatamente como você, do mesmo jeito que Deus faz um profeta perfeito, que Deus faz um pastor completo, Deus faz um cristão completo, um cristão perfeito. Então, exatamente como você. Se você é um cristão, Deus não fez nenhum meio cristão. Deus não faz nenhum meio cristão. Deus não faz nenhum meio diácono, Deus não faz nenhum meio porteiro, Deus não faz nenhum meio músico, Deus não faz nenhum meio técnico, Deus não faz nenhum meio pastor, Deus faz completos. Quando Deus chama, Deus equipa, Deus dá condições, Deus prepara aquele homem, Deus prepara aquela mulher para ser. Deus não faz uma meia cristã, minha irmã. Deus faz uma cristã completa, cheia do Espírito Santo. Ah, eu uso saia, coloco sandália rasteirinha e corto o cabelo. Não, você não está completa, está faltando Bíblia aí. Quando a mulher corta o cabelo, não está faltando cabelo, está faltando é Bíblia. Quando a mulher pinta o rosto, ela não está passando maquiagem, está faltando Bíblia. Quando o homem adultera, está faltando Bíblia. O irmão Brana diz, é falta de se render, você não se rendeu completamente, porque se você se entrega completamente a Deus, Deus te enche completamente. Deus não pode te encher completamente se você não se render completamente. Ele só entra o tanto que você deixa ele entrar. Crê você nisto? Deus não fez nenhum meio cristão. Deus não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Amém? Repitam comigo. Deus faz cristãos completos. De novo, mais alto, meus irmãos. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Mas não é intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. E isto é o que os faz da maneira que são.
Deus não quer que sejam meio cristãos, ou meio pregadores, comprometidos com o outro lado. Ele os quer completamente parados na brecha. Completamente. Por isso Deus não faz meio pregadores. Deus não tem meio pregadores da terceira etapa. Deus não tem meio pregadores da mensagem de João, meus irmãos. Existem meio pregadores. Existem meio apóstolos, meio pastores. Por quê? Mesmo eles pregando João, mesmo eles pregando que o novo nome é Brana, mas eles são meio. Por quê? Porque são levados por ventos de doutrina. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não... Por que Deus quer que nós sejamos completos? Cristãos completos. A resposta está aqui, ó, na Bíblia. Você ama a Bíblia? Amém? Você crê na palavra de Deus? Por que Deus deu apóstolos, profetas, querendo fazer da igreja uma igreja completa, perfeita, para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos? Para, versículo 14, Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Aí você vê os pastores que falam de João, que pregam de João, e foram levados por vento de doutrina do aperto play. São meninos, meus irmãos, eles não cresceram a estatura de João, eles não cresceram a estatura da palavra de Cristo, para que não sejamos mais meninos, são meninos. Inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Deus levantou apóstolos, profetas, e Deus levantou pastores hoje, para formar uma igreja completa, para que essa igreja não seja levada por roda de ventos, de doutrinas, de aperto play, de amasso play, nenhuma doutrina errada, meu irmão. É para isso que Deus deu apóstolos, Deus deu profetas, e Deus deu hoje pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não que os santos sejam levados a crer nesta doutrina fraudulenta, enganosa do aperto play. É uma sequência, você lê a Bíblia, e você pode ver estas escrituras sendo cumpridas hoje. Parágrafo 50, da mensagem, uma libertação total. Agora, Moisés, Deus o havia feito um profeta completo, para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Por que Moisés foi completo? Porque Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. É o tanto que você se rende, é o tanto que você aceita, deixa Deus falar e fazer em você a sua vontade. Esta é a razão que o fez o que ele era. Vamos ler de novo. Agora Moisés, Deus o havia feito um profeta completo, para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus.
Esta é a razão que o fez o que ele era. O pastor Osmar foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta foi a razão que o fez o que ele era. O profeta irmão Brana foi completamente rendido nas mãos de Deus. Esta é a razão que o fez o que ele era. Esta igreja, ela é completamente rendida nas mãos de Deus. Esta é a razão que a fez o que ela é. Deus vai levar uma igreja completa no arrebatamento. Completa com novo nome, com 7 trovões revelados, Cordeiro saiu do trono, o Cordeiro se converteu em leão, a intercessão terminou, o tempo terminou, a Laodiceia terminou, ela está completa. Eu queria saber nesta manhã, e eu queria saber nesta noite, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos, e rendido a nós mesmos, completamente para Deus. Até que Deus nos possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. Eu gostaria de saber nesta manhã, de mim mesmo, se eu poderia estar tão rendido a Deus, ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim. E pudesse confiar no irmão Neville. E pudesse confiar em você. E pudesse confiar em vocês. Pudesse confiar em nossa junta de administradores. Será que Deus pôde confiar na junta de administradores do pastor Osmar? Será que Deus pôde confiar na junta de administradores que o pastor Osmar tinha? Os homens da sua confiança? Será que eles eram da confiança de Deus? E por que tomaram ventos de doutrina errada? Não foram levantados por Deus, meu irmão? Ah, mas eu fui chamado pelo pastor Osmar. Mas você não foi chamado por Deus. Quantos evangelistas foi chamado pelo pastor Osmar? E depois traiu o pastor Osmar? Quantos diáconos foram chamados pelo pastor Osmar? E depois traiu o pastor Osmar? Quem você acha que chamou Judas? Jesus chamou Judas. Será que Deus pôde confiar? Eles estavam completamente rendidos à mensagem, à palavra de Deus? E por que então foram levados por ventos de doutrinas do aperto play, sentimentalismo familiar? Eu gostaria de saber nesta manhã de mim mesmo, se eu poderia estar tão rendido a Deus ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim, e pudesse confiar no irmão Neville, e pudesse confiar em nossa junta de administradores, nossa junta de diáconos, nossos membros de nossa igreja. Todos nós temos um lugar e temos um dever, vocês entendem? Será que Deus pode confiar em você, meu irmão? Deus confiou, meu irmão, essa igreja para nós. Deus confiou essa mensagem em nós. Deus não vai confiar, Deus já confiou. Deus confiou tanto essa igreja, que Deus levou o pastor dela, porque confiou na igreja. Deus tinha segurança nessa igreja, porque se Deus não tivesse confiança nessa igreja de Franca, Deus não levava o pastor Osmar. Porque Deus sabia os ventos de doutrina que ia vir sobre as tempestades, que iam vir sobre essa igreja, mas Deus olhou lá da eternidade, e Deus confiou a esta igreja, que ela não cairia, meu irmão. Deus
faz cristãos completos. Deus tem uma igreja completa. Deus tem você completo. Você está completa, minha irmã. Você está completo, meu irmão. Querido Pai Celestial, sinto dirigido a parar por aqui. Creio que o Senhor tem nos abençoado por Tua graça e misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por estas palavras tão verdadeiras e maravilhosas, que nos dá o entendimento da Tua palavra para o que está acontecendo hoje e o que o Senhor está fazendo hoje, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.